Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus se multiplique sobre os nossos corações. Nós vamos abrir novamente as nossas Bíblias, desta vez no Evangelho segundo Lucas, para a nossa meditação, a nossa reflexão, o nosso ensino nesta noite. Lucas capítulo 15 será a nossa leitura. Creio que todos aqui já tivemos a experiência de reencontrar algo que tínhamos perdido. Podem ser óculos, documentos, chave do carro, às vezes até o próprio carro no estacionamento do shopping a gente perde. E quando são pessoas, então, reencontrar depois de décadas parentes deixados na terra natal, rever familiares queridos na festa de final de ano somente, um filho que foi estudar ou trabalhar no exterior, descobrir os pais biológicos depois de adulto, o encontro com a pessoa amada após um tempo de namoro à distância e assim por diante. Você provavelmente tem algo que você gostou muito de reencontrar. Quem sabe você tem algo que você precisa reencontrar, mas ainda não conseguiu. Pois bem, o Senhor Jesus toma essa experiência tão comum a cada um de nós e transformou numa memorável aula a respeito do reino de Deus. E Lucas então registra esta aula lá no seu 15º capítulo, na parábola que está aí dos versículos 11 até o 32. Mas eu queria ler com vocês o capítulo inteiro. A gente vai fazer algumas referências às duas outras parábolas. Então, acho interessante nós lermos desde o início este capítulo nesta noite. Então, Lucas capítulo 15, do versículo 1 em diante, depois nos concentraremos do 11 em diante. Começa assim, então, o trecho da palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este daí recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o criado informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aí a nossa leitura. Eu quis fazer a leitura completa do capítulo porque é importante nós lembrarmos e situarmos essa história como parte de uma sequência de histórias, como uma sequência de 3 parábolas que estão interconectadas. A primeira do pastor que reencontrou uma ovelha, a segunda da dona de casa que reencontrou uma moeda, e a terceira, que é a que nos interessa mais nesta noite, do pai que reencontrou um filho. Essa última, a qual nós vamos prestar mais atenção nesta noite, é chamada muitas vezes de parábola do filho pródigo. Pródigo significa esbanjador. Porém, esse título que é tão popular não faz jus ao ensino que Jesus está tentando transmitir naquele momento. Afinal de contas, lidas juntas as 3 parábolas, fica muito claro que assim como nós chamamos a primeira de parábola da ovelha perdida e a segunda parábola da dracma perdida, nós teríamos que chamar essa terceira de parábola do filho perdido, que é assim que a NVI, inclusive, coloca o título. Mas particularmente eu chamo esta parábola de parábola dos filhos perdidos. Isso mesmo, no plural. A parábola, então, tem 3 personagens principais e nós a estudaremos conforme os seus personagens. Mas para não corrermos o risco de, na pressa, não aproveitarmos a riqueza dos detalhes e principalmente do ensino do mestre, eu farei então essa exposição em 2 partes. Hoje vamos falar a respeito do primeiro filho, o filho que se perde, e do pai, o pai que se alegra. E no domingo que vem à noite nós terminaremos a exposição falando do outro filho perdido. Pois bem, então, um filho que se perde, a história inicia com a descrição da vida comum no versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. Contudo, as coisas rapidamente começam a desmoronar com o pedido do filho mais moço, do filho caçula, no versículo 12. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Os bens aqui, basicamente, são a herança, as terras da família, passadas de pai para filho, recebidas normalmente na morte do pai e recebidas para que o filho as cultive e as mantenha, e mantenha a criação. Pela lei de Moisés, as terras do povo de Deus eram perpétuas, de posse perpétua, ficando no clã, em cada tribo, em cada família, passadas de pai para filho. A gente vê isso lá em Levítico 25. E também, na lei de Moisés, diz que a divisão da herança era feita dando primazia ao filho primogênito, que recebia o dobro dos demais. Nesse caso,
2 filhos, um receberia, o mais velho, o dobro, 2 partes, e o mais novo receberia então uma parte, 1/3 daquilo que havia de herança, não é? Deuteronômio 21 esclarece esse arranjo. Então, o caçula aqui realmente teria direito a 1/3 de tudo, mas a questão não é, ou não se trata aqui da moderna partilha de herança em vida ainda, que muitos pais optam por fazer, até como uma maneira de facilitar o burocrático processo de inventário pós-morte para a família. Não é disso que se trata. Naquela sociedade patriarcal e tradicional, aquela solicitação do filho mais novo, uma solicitação completamente fora do tempo, já que o pai parecia gozar de boa saúde, essa solicitação fora de tempo transmitia, na verdade, um profundo desprezo para com tudo o que as raízes da família representavam. Uma rebeldia, talvez a maior das rebeldias na cultura hebraica. A atitude dele mostra um rompimento. É como se ele quisesse dizer assim: eu não quero esperar a tua morte, meu pai. Eu não suporto mais conviver com você e meu irmão. Eu não pertenço a esse lugar. Me dê o meu dinheiro. É esse o sentido. Mas surpreendentemente o pai atende ao pedido no versículo 12 e o jovem então vai embora de casa. Jesus dá um detalhe cronológico aqui, dizendo que não se passaram muitos dias, no versículo 13, no começo do versículo 13, e ele vai embora, mostrando aí para nós, indicando para nós a pressa que ele tinha de abandonar a família e o lar. Reparem também que Jesus emprega 3 termos diferentes para indicar a gastança do rapaz. Não é à toa que a parábola é normalmente chamada de o filho gastão, o filho pródigo. Mas diz aí o texto que ele dissipou dissolutamente e que ele havia consumido todos os bens, Então essas 3 expressões, que são basicamente sinônimos dos versículos 13 e 14, essas 3 expressões repetidas servem para enfatizar não apenas a gastança, mas o desrespeito daquele jovem com o patrimônio familiar e a falta de responsabilidade dele para com a velhice do seu pai, porque lembra, não havia INSS na época, Quem cuida dos filhos quem cuida dos pais naquela cultura são os filhos, e os filhos deveriam então reservar o patrimônio da família também para sustentar, para apoiar os seus filhos na sua velhice. Mas ele não pode fazer nada disso, porque ele gastou tudo que ele tinha. E isso tudo sem contar que, pelo menos segundo o testemunho ou o relato do irmão mais velho, que talvez seja um pouco enviesado, já que a gente percebe que havia um desgaste muito grande entre os dois, mas de qualquer forma, ele usa uma 4ª expressão, lá mais à frente, quando ele vai expor aí o seu desagrado, no versículo 29, aliás, no versículo 30, ele diz que o irmão desperdiçou, uma 4ª expressão a respeito dessa ação dele, mas ele diz que ele desperdiçou os bens com meretrizes. Na narrativa original não diz isso, mas o irmão diz. Então é possível que além de tudo isso, além de todo esse desrespeito já manifestado, a forma como ele gastou o dinheiro apresente ainda essa profunda rejeição dos valores que ele trazia da sua família, ao viver não apenas de maneira esbanjadora, mas também de maneira imoral. Agora, numa economia agrícola, uma estiagem mais prolongada inevitavelmente traz uma terrível crise econômica, e é isso que acontece naquele país para onde o jovem havia ido. No versículo 14 nós vemos que uma grande fome sobreveio àquele país. Numa economia agrícola isso pode acontecer de uma hora para outra. E as amizades de interesse somem muito rápido na pobreza. Vivendo lá entre estrangeiros, os amigos que participavam de suas festas e o ajudavam a gastar sua herança, desaparecem. E ele então, só lhe resta se agarrar a uma oportunidade de subsistência que um morador lá da região lhe oferece.
No versículo 15, ele arranja um trabalho de guardar porcos, o que, para um judeu, significava impureza. Os judeus não podiam tocar, não podiam comer carne de porco, e essa impureza significava o impedimento de comparecer diante de Deus nos rituais do templo. Então, quer dizer, aquele processo inicial de se afastar das tradições do seu pai encontra talvez aqui o seu ponto mais radical, não é? E ele estava passando tanta necessidade que chegava a cobiçar as alfarrobas dadas aos porcos. Alfarrobas são um tipo de vagens amargosas e com baixíssimo valor nutricional, que naquela época em que ainda não haviam inventado as dietas low carb, né? Hoje em dia, alfarroba é até bastante chique, porque você come, é muito fibrosa e ela não tem carboidrato, né? Mas naquela época significava apenas um alimento de quinta categoria, alguma coisa que não matava a fome, alguma coisa que somente os desesperados poderiam comer. Tanto é que era dado aos porcos e ele então começa a cobiçar aquilo, porque diz o texto, ninguém lhe dava nada. Então havia uma carência tão grande que ele chegava a pensar em comer a comida dos porcos. E a gente se pergunta, será que não tem fundo esse poço no qual esse rapaz se meteu? E aí nesse lugar tão fundo, tão profundo, tão escuro, diz o texto que ele cai em si. Versículo 17. Alguns estudiosos veem aqui uma conversão. É possível, né? Afinal de contas, há um começo de mudança de comportamento aqui. Mas a expressão usada aqui, traduzida aqui como caiu em si, no Novo Testamento nunca é usada para arrependimento. É uma outra expressão que Lucas encontra aqui. E me parece, na verdade, que ele apenas percebeu o óbvio. Foi uma decisão muito pragmática. É como se ele estivesse apenas dizendo assim, eu estou morrendo de fome. Esse é o primeiro fato. Os trabalhadores do meu pai, eu sei muito bem, são fartamente alimentados. Esse é o segundo fato. Conclusão lógica, vou voltar para casa. Não há algo movido do seu coração. Ele apenas está descobrindo que a decisão de partir tinha sido péssima. E a única forma agora de contornar a situação de fome extrema e de miséria era voltar para a casa do seu pai. Mas note como ele planeja manter a sua independência. No versículos 18 e 19 ele diz, eu levantarei, eu irei, eu direi e eu farei uma proposta de trabalho para papai. E um detalhe aqui importante para nós entendermos essa possibilidade de que ele ainda não tem um arrependimento verdadeiro, apenas uma decisão pragmática. Um detalhe importante é que o termo aqui traduzido como trabalhador se refere ao diarista, ou seja, aquele trabalhador que é contratado apenas por empreita, né? Aquele que, parecido com o sermão de 2 domingos atrás, né? Em que o dono da fazenda vai e contrata trabalhadores para aquele dia de trabalho. É isso. Não há um vínculo profundo entre o empregador e o empregado. Há apenas a necessidade imediata e você então recebe no final do dia o seu salário. Diferente, por exemplo, de uma outra palavra muito conhecida nossa, que é servo. O servo naquela época não é como o escravo aqui que tivemos na história triste da escravidão brasileira, né? Dos escravizados africanos, não era assim. O servo era considerado alguém que fazia parte, não da família num sentido afetivo, mas da casa. Era parte da casa o servo. Havia um vínculo muito profundo entre o dono da casa e o seu servo, um vínculo de confiança e de entendimento mútuo. Não é disso que ele está falando. Ele quer ser um diarista. Eu vou, trabalho e recebo no final do dia e volto para minha casa. Então, eu não vejo aqui a humildade que caracteriza o arrependimento verdadeiro. Pelo contrário, eu vejo quase que um último recurso desesperado daquele orgulho original que o fez sair de casa.
Porque o que ele está dizendo é: eu não quero e eu não preciso ser o seu filho, eu não quero e não preciso conviver com o meu irmão, eu não quero fazer parte, eu só quero ganhar o meu e viver a minha vida. E então, de acordo com o seu plano, ele se levanta, diz o versículo, lembra, né? Ele disse: eu levantarei, irei, direi, farei uma proposta. Ele se levanta no versículo 20, decidido a fazer aquilo que lhe parecia ser a solução de todos os seus problemas, ser aceito como um funcionário diarista na fazenda do seu próprio pai, receber o seu devido salário e retornar à sua vida do seu jeito. Esse jovem, meus irmãos, representa gente que vive afastada de Deus como se tivesse se perdido num país distante. Gente que, de alguma maneira, acreditou na mentira original da serpente, de que estar em comunhão com o Senhor e debaixo da sua mão é, de alguma maneira, um prejuízo, alguma coisa que lhe rouba a liberdade, uma liberdade mais valiosa do que a própria vida. Alguns jamais conheceram a Deus como seu Pai, jamais desfrutaram de qualquer comunhão com Ele, apesar de que tudo o que eles têm, receberam das mãos do bom Deus, mesmo que eles não reconheçam. Ingratos agem como se nada tivessem recebido, ou como se tivessem conquistado tudo o que têm pela sua própria força e sabedoria. Contudo, a verdade é que cada vez que respiram e expiram, estão em débito com o Criador. E a cada vez que mastigam, seja caviar ou algo que mais parece ração para porcos, não importa, devem isso ao Senhor. Se tem saúde ou remédio, se tem família ou alguém que se importa, trabalho no ar-condicionado ou no calor da rua, nada disso lhes pertence por direito ou merecimento, senão que desfrutam da bondade do Criador sobre suas vidas. Essa é a realidade. Mas há também outros, aqueles que foram criados na casa do Pai, no meio da família da fé, desfrutando das bênçãos de um lar crente em Jesus. E ainda assim se afastam e vivem como se nunca tivessem conhecido. Certamente são merecedores de maior juízo, pois conhecem muito bem ao Deus a quem rejeitam. É certo que muitas vezes com seus lábios dizem que ainda creem, mas com suas atitudes declaram que o querem fora de suas vidas. Eu ainda acredito em Deus, Ele lá e eu aqui. Parecem demais com aquele jovem. Como se estivessem dizendo: dá a parte que me cabe, porque eu vou viver como eu quero. Gente que desperdiça seus bens, seus dons, as bênçãos que o Criador tem dado, desperdiçam longe dele. Gente que quando busca contato com Deus é somente por interesse, nunca para um relacionamento verdadeiro de pai e filho. Não, faço isso e ganho aquilo. Essa é a proposta deles para Deus. Depois, cada um para o seu lado. E o pior é que sempre encontram alguma igreja, alguma instituição religiosa disposta a facilitar a barganha, sem compromisso, sem arrependimento, sem comunhão com o Pai. Faz isso aqui, recebe aquilo ali. No romanismo católico, uma vela bem grande, subir a escadaria de joelhos, uma novena. No evangelicalismo moderno, uma campanha disso ou daquilo, uma oferta da fé, comprar objetos ungidos, atividades eclesiásticas, cargos. No final das contas, a mensagem parece que é sempre a mesma: venha, faça por merecer, receba o que está querendo e vá embora. E nós precisamos nos perguntar: será que Deus se agrada desse tipo de aproximação, desse tipo de abordagem, desse tipo de relacionamento? Algum pai humano minimamente decente se agradaria com esse tipo de relação com seus filhos? Falamos do filho que se perde, mas por falar em pai, vamos agora falar do pai que se alegra.
Jesus então muda o foco do filho que se perde para o pai que se alegra. Há uma mudança no movimento da parábola, de afastamento para aproximação, de ruptura para restauração. O versículo 20 diz que o pai avista de longe o filho desaparecido há tempos. Os irmãos sabem que os anciãos mais respeitados das comunidades costumavam se assentar à porta, à entrada da vila ou da cidade para julgar. Era assim o costume da época. E é bem possível então que esse pai estava ali, assentado à porta da cidade como um líder comunitário, e é possível então que dali, da porta da cidade, ele tenha avistado à distância o seu filho há tanto tempo desaparecido. Mais tarde ele dirá que aquele filho estava perdido e morto, lá no final do capítulo, como nós lemos, dirá para o filho mais velho. E nós ficamos pensando, será que após todo o tempo da ausência, o velho pai se assentava ali, olhando o horizonte, com a esperança e a expectativa daquela visão, daquele encontro? Pais e mães são assim, não é? Não baixam o olhar, estão sempre ali, esperando a vinda, o retorno. Note também que o velho vai, diz o versículo aí, correndo até o seu filho rebelde, né? Versículo 20, né? Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Naquela cultura, era considerado indigno e até humilhante para um ancião correr. A ideia é que o ancião anda com pose, com postura, com dignidade. Um velho correndo era algo que era muito estranho. E a princípio nós entendemos que a compaixão daquele pai se acendeu com o estado deplorável do rapaz. É possível. Ele viu talvez as roupas, talvez o rosto sujo. Mas também pode ser por causa da reação da vila ao retorno do rapaz. Porque veja, todos ali sabiam da atitude desonrosa daquele jovem para com o seu nobre pai. E a legislação mosaica previa um tratamento muito duro contra filhos rebeldes. Deuteronômio 21 fala em apedrejamento. Então é possível também que a corrida do velho pai fosse para encontrar com ele antes dos aldeões, porque ele sabia o tratamento que o rapaz poderia receber. Então, compadecido, ele corre. De uma forma ou de outra, o fato é que a restauração do filho rebelde precisava ser pública. E aí, então, no versículo 20, diz que ele corre, vai lá, abraça e beija o filho. Mas na cultura hebraica, os filhos é que beijam os pais, porque é um ato de respeito. Alguns aqui talvez tenham recebido o costume antigo do filho beijar a mão do pai, ou beijar a mão do padrinho ou do tio, não é? Seria estranho o padrinho, o tio, ou o pai ou o avô beijar a mão do neto. Não aconteceria. É mais ou menos isso aqui também. Aquele pai beija o filho, sendo que ele deveria ser recebido com beijos nas mãos ou até nos pés. Ele também pede para trazerem a melhor roupa, uma roupa de festa, quem sabe até do próprio pai, uma roupa conhecida, uma roupa que na vila ali todo mundo sabia que era uma roupa do pai, para mostrar que ele era parte da família. Ele pede também um anel, aí no versículo 22 e 23, né, um anel. O anel é o sinete. Eram aqueles anéis que as pessoas com autoridade tinham, que normalmente tinham o brasão da família, por exemplo, em baixo relevo. E aí, então, quando ele fazia um documento importante, ele colocava uma bolinha de cera, e antes que a cera secasse e endurecesse, ele apertava o anel e tirava, e ficava então autenticado aquele documento. É mais ou menos como se o velho pai estivesse dando um talão de cheques assinado para o rapaz, mostrando então confiança e autoridade na família. Ele também pede sandálias. Os escravos andavam descalços, os mais pobres e miseráveis andavam descalços. Ele estava descalço naquele momento, vindo da sua miséria. Mas os filhos andavam calçados.
E então as sandálias também apresentam essa filiação reafirmada e renovada. E por fim, no versículo 23, ele pede para trazer e matar o novilho cevado. Cevado é aquele animal que foi separado para engorda. Um novilho gordo para uma grande festa ali para receber aquele jovem. Comamos e regozijemo-nos, né? Inclusive nós vemos mais à frente que o filho mais velho não entra em casa porque ele ouve de longe as danças e a música, a festa, o regozijo, a alegria. Um grande banquete não apenas para a família, mas para toda a aldeia. Todos precisavam saber que aquele menino estava sendo recebido de novo na sua família, na sua dignidade como filho, uma aceitação pública. E reparem, meus irmãos, que no versículo 21, o discurso planejado não se completa. Ele disse, eu me levantarei, ele se levanta. Eu irei, ele vai. Eu direi, ele começa a dizer, mas não termina. Ele diz assim, no versículo 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E se houvesse reticências no grego, teria que ter aqui, né? Porque o que está faltando? Trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele nunca chega a completar essa frase. Por quê? Porque o amor gracioso do pai impossibilita a relação de interesse descompromissado que o filho havia planejado. Não é possível, diante daquela manifestação de amor gratuito, perdoador, fazer a proposta indecente que ele tinha pensado. O arrependimento provocado pela fome é muito superficial, convencional, até orgulhoso, como nós vimos. Eu sou indigno, porém o arrependimento provocado pelo amor do Pai, esse é profundo, transformador. Eu sou indigno, ponto. É isso que ele é. E para entender o significado dos atos do velho pai, nós temos que entender o propósito do mestre ao contar esta parábola. Por isso que nós lemos, inclusive, do começo do capítulo. Jesus, diz lá o primeiro versículo, estava atendendo e recebendo pecadores e publicanos na sua presença. E ele então é criticado pelos fariseus e escribas por se relacionar com gente indigna do reino de Deus, coisa que eles mesmos, fariseus e escribas, não fariam jamais. E aí então Jesus conta as 3 parábolas e o contexto delas forma um arco maior que tem uma dinâmica crescente. Veja bem, na primeira parábola o pastor tem 100 ovelhas e perde 1% delas, uma ovelha. Na segunda parábola, a dona de casa tem 10 moedas e perde 10% delas, uma moeda. Mas na terceira parábola o pai tem 2 filhos, e ele perde então 50% deles. Um filho, de 2 que ele tinha. Então, a parábola vai, digamos assim, aprofundando ou dando cada vez mais impacto para o fato de que alguma coisa valiosa se perde, e cada vez é mais valiosa aquilo que se perde. E Jesus então, ao final de cada parábola, dá uma aplicação. Ele diz, no versículo 7, ao final da primeira parábola, há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. No final da segunda, versículo 10, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E, no versículo 24, há júbilo e regozijo na casa do Pai, porque um filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A alegria também vai se amplificando e se aprofundando, porque a perda é cada vez mais valiosa. Então a alegria também é maior, porque aquilo que foi perdido e valioso foi reencontrado. E ainda que os judeus não tivessem o hábito de chamar Deus de Pai, ficou muito claro para eles, como para nós também, que a tal casa do Pai equivale ao reino de Deus. O céu, a bem-aventurança, estar na presença divina, a comunhão com Deus. Então, Jesus Cristo está afirmando que quando Ele recebe pecadores,
Deus mesmo os está recebendo na sua casa. Por meio dele, Deus está recebendo os pecadores, assim como aquele pai recebeu seu filho. E que, por isso, a presença de Jesus ali era a visitação do próprio Deus e, portanto, a inauguração de um tempo de alegria para os pecadores. E, aí talvez o mais surpreendente, de alegria até para o próprio Deus, que ama e salva pecadores. É claro que Deus é muito mais do que um idoso que abriu mão da sua respeitabilidade para receber de volta um filho que o desonrou. Não, claro que não. Deus é o Todo-Poderoso, o Rei de toda a criação, mas Ele também se humilhou, amando os que o odiavam e dando graça àqueles que o desprezavam, até o ponto de entregar o seu Filho para encarnar nas misérias da vida humana e morrer uma morte infame. Então, meus irmãos, a encarnação de Jesus é a corrida de Deus em nossa direção. E a ascensão dele aos céus é o abraço e o beijo de boas-vindas de Deus para os pecadores. A justiça de Cristo é a roupa nova, o anel, as sandálias que Deus põe em nós para nos tornar dignos de estarmos na sua casa e de sermos chamados de seus filhos. Jesus, meus irmãos, é o novilho que tem que ser morto para que haja festa no céu quando os pecadores entram. Nas palavras de Paulo na carta aos Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e por meio de Cristo, Deus nos reviveu. Nós estávamos perdidos e por meio de Cristo, Deus nos achou e já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos parte da família de Deus. Foi isso que Deus fez conosco, por meio de Jesus. Meus irmãos, que reconhecendo nós o quanto nós não somos dignos deste amor perdoador e restaurador, nós possamos todos louvar de coração ao Pai de Jesus Cristo que nos recebeu como filhos amados com graça e com misericórdia eternas. Eu quero terminar com algumas aplicações desta parábola até aqui, conforme nós vamos estudá-la em duas partes. Em primeiro lugar, se você tem sido rebelde, se você tem vivido de acordo com suas próprias regras, de acordo com suas próprias forças, saiba nesta noite que há perdão para a sua rebeldia, que há restauração para a sua relação com o Pai Celestial. Não fique nem mais um dia distante dele, busque a ele em oração, confesse diante dele a sua carência, a sua indignidade, crendo no perdão dele, no perdão amoroso que ele tem para oferecer. Você não tem nada para oferecer a ele, mas ele se alegrou em oferecer a você a vida do seu filho. Creia nele e seja chamado de filho de Deus também. Em segundo lugar, a você que está em comunhão com o Pai, mas não permita que nada e nem ninguém venha a ser motivo de afastamento do Senhor. A nossa comunhão com Deus foi estabelecida por Ele mesmo, mas a nossa desobediência, quando nós olhamos para quando nós ouvimos outras vozes, olhamos para outras coisas, nós também podemos nos afastar. E é tão triste, meus irmãos, ver irmãos queridos que desaparecem da igreja e da comunhão dos santos, porque querem desfrutar da prosperidade que Deus lhes deu. Claro, toda vez que algum irmão se afasta da comunhão é triste, mas é especialmente triste quando esse afastamento parece com o daquele filho, que recebe tudo do pai e resolve usar tudo que recebeu do pai, longe do pai. Ficam encantados, quem sabe, com viagens, com experiências, com locais, com carreira, com relacionamentos, que nem percebem que a casa do Pai já não é o lugar em que eles têm prazer de estar. Nem percebem
que aquilo que eles chamam de sucesso, na verdade, é uma miséria. Então guardemos o nosso coração contra isso, meus irmãos. Aliás, especialmente aos jovens, aprendam isso. Boa parte daqueles que você marca no seu Insta, naquela festa, não estarão lá quando as coisas difíceis acontecerem. Então procure firmar as suas amizades entre aqueles que sim, vão rir com você quando for tempo de rir, mas que sejam também aqueles que estarão junto com você na hora de chorar, particularmente aqueles que vão buscar a face de Deus junto com você na hora difícil. E também a você que está vivendo uma vida cristã meio aborrecida e sem prazer, o que é que você precisaria mais do que saber da alegria do Pai em ter você em sua casa e em seus braços de amor? Eu sei que muitas vezes as lutas são duras, mas que consolo poderia ser maior que lembrar e guardar no coração que o próprio Deus correu para te alcançar, que o próprio Deus te atraiu amorosamente para Ele mesmo. Esse é o maior consolo que nós podemos ter. E quando a vida está tão confusa que nós nem sabemos direito quem somos, o que é que pode ser mais precioso que saber que o prazer dele está em nos fazer seus filhos? Que coisa maravilhosa! É isso que nós somos. Quando você não souber quem você é, lembre-se, Deus disse que você é um filho amado. Guarde essas verdades do Evangelho no seu coração e alegre-se, mesmo quando os dias são difíceis. E por último, meus irmãos, nessa primeira parte do sermão, que nós jamais caiamos no engodo, no engano de tentar servir ao Senhor para conseguir as suas bênçãos, como se fosse numa relação de patrão e empregado. Pelo contrário, que nós tenhamos sempre em mente o quanto o coração amoroso de Deus se alegra em nos perdoar e nos salvar e nos acolher em sua vida, em sua família, e que essa seja a nossa maior motivação para servi-lo com igual amor e alegria. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde com essas verdades. Vamos cantar, meus irmãos, o hino de número 33, que fala das maravilhas divinas.